Olá, meus amigos. Quero dar um grande abraço em todos aqueles que nos acompanham, aqueles que já são inscritos e que já se acostumaram a todos os dias ouvir a palavra. Nós, assim, somos o verdadeiro exército de pessoas que buscam auxiliar umas às outras pela oração. E eu quero dizer que eu sou muito feliz com o alcance de nosso canal. Que Deus abençoe a cada um que faz parte desse pequeno, grande exército. Amém? O nosso assunto de hoje é uma continuação do vídeo anterior. O vídeo anterior falava sobre a ansiedade. E nós hoje também vamos, dando continuidade, nós vamos tratar desse assunto, porque a Bíblia é muito clara em dizer que nós não devemos ser ansiosos. E ela nos dá a receita, ela nos dá o como, não é? Então, é muito importante que a gente aprenda. Irmãos, a vida espiritual é cheia de segredos que a gente aprende com o tempo, não é? Então, é muito importante que a gente aprenda a orar. E não basta orar, é preciso orar com eficácia, orar bem, orar de tal maneira que dê resultado. Porque se você ficar o dia inteiro orando, mas não for uma coisa eficaz, é melhor que você ore menos e acerte a sua maneira de orar, para que você consiga obter o resultado que você quer obter e que Deus quer que você tenha. Bem, Paulo diz então que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma e que nós devemos, para evitar isto, levar tudo a Deus em oração. Qual é a oração mais eficaz? Alguns dizem, a oração no monte é uma maravilha, resolvi, tinha um problema, fui no monte, orei, pronto. E resolveu. Outros dizem, não, eu vou para a igreja, me tranco, fico lá em oração, tudo se resolve quando eu faço isso. Outro diz, não, me tranquei no meu quarto, fiquei tantos dias trancados no meu quarto, até que aconteceu. Não existe uma maneira só para orar. Nós precisamos entender que a oração é uma conversa, é um diálogo. E precisamos viver em oração, viver imersos em Deus, Deus imerso em nós. Nós precisamos desta comunhão, desta amizade. Quando você vai a um presidente da República, você vai esporadicamente. Você pode viver a vida toda sua sem, ao menos, ter visto o presidente da República de perto. Quando você vai a Deus, entretanto, não é uma visita esporádica que você vai fazer, é uma visita diária. Você vai ter uma comunhão de todos os dias. É interessante, alguns exemplos de pessoas que foram muito abençoadas em oração. Por exemplo, a mãe dos Wesley, do Carlos Wesley, eles eram 17 irmãos. E Susana Wesley era uma mulher de muita fé e orava muito. Mas era interessante que ela cuidava dos 17, ela teve 17, 18 filhos, alguma coisa assim, instruía a todos eles, educava a todos eles. Era uma mulher incrível. Mas fala-se, não é? Conta-se que em certa hora do dia ela parava tudo e ela tinha uma cadeira, eu não sei se era de balanço a cadeira, eu sei que ela se sentava ali e todo mundo na casa já sabia que era para ficar quieto, porque ela ia passar durante um período de 1 hora quietinha em oração a Deus. Ninguém ouvia a oração dela, mas ela estava em oração. E todo mundo sabe que ela foi uma mulher abençoadíssima em sua vida e gerou muitos filhos que honraram muito a Deus, fruto do seu trabalho e de sua fé. E quando você vê, por exemplo, a história
de George Miller. George Miller era uma pessoa que tinha uma oração poderosíssima. E até hoje, as pessoas que vão em determinado museu, não sei qual é o museu, mas eles encontram a almofada onde George Miller ajoelhava e orava. E quando esse homem orava, as coisas aconteciam. George Miller foi um exemplo extraordinário da eficácia da oração. Ele escreveu um livro, 2.000 ou 20.000 orações respondidas. Ele tinha o hábito de anotar as orações e deixar um espaço embaixo para que depois ele pudesse pôr a resposta, quando Deus atendeu aquela oração. E era uma coisa impressionante, porque ele sustentou muitas crianças, sem pedir um tostão a ninguém. Ele tinha um orfanato com milhares de crianças. Nunca pediu uma oferta a quem quer que seja, e nunca faltou uma refeição a essas crianças. Então, George Miller foi um exemplo de alguém que orava. E ele, é interessante, quando você pega, por exemplo, Stanley Jones, que foi um grande evangelista, ele foi um missionário enviado à Índia, e ele fez um trabalho extraordinário lá. Mas ele já tinha outro estilo. Ele se fechava no seu quarto, ia conversar com Deus. E ali ele dizia: eu tanto falo como eu ouço. E ele procurava afinar-se com a vontade de Deus, porque de fato a oração eficaz é aquela que faz com que a gente se afine com aquilo que Deus já quer. Quando a gente quer convencer a Deus a nos dar alguma coisa que está fora dos planos dele, é muito ruim e ineficaz. Veja, quando você quer uma coisa que vai fazer mal a você, ou a obra de Deus, ou as pessoas que cercam você, você quer aquilo, você acha que aquilo é necessário, você pede, Deus não dá. Por quê? Porque não é da vontade dele. Não é a coisa mais sábia que você poderia estar pedindo. Então, ao orar contra a vontade de Deus, você não recebe. Mas quando você ora segundo a vontade de Deus, aí você recebe. Então, a oração, ela deve ter esse aspecto de você estar a sós com Deus, porque Cristo mesmo disse que você entrasse no seu quarto, fechasse a porta e ali você conversasse com o Pai. Foi assim que ele ensinou a gente a orar. E nós precisamos efetivamente de ter um momento em que nós vamos ter o nosso a sós com Deus. Nós vamos conversar com Deus. Mas a conversa é assim, a gente fala e ele toca o coração nosso. A gente fala e ouve. É muito importante que a oração seja como se fosse um afinar dos instrumentos de uma orquestra, não é? É como se fossem dois instrumentos que vão se apresentar juntos, eles precisam estar afinados. Quando nós oramos a Deus, nós nos afinamos com Deus. Quando essa oração é uma oração a sós. Aquela oração que a gente é interrompido por muitas outras coisas e toda hora a gente se distrai com alguma coisa. E agora com celular, então, é um caso sério. Como é que você consegue orar a Deus sem ser interrompido pelo celular? Então, esta oração em que a gente se afina com a vontade de Deus é uma oração poderosíssima, porque nos molda e faz com que nós possamos, então, pedir com eficácia. E isso nos traz grande paz, porque nós sabemos que estamos orando não contra a vontade de Deus, mas que nós estamos orando pela vontade de Deus. Há um outro aspecto que a oração deve ter, que é o de ser uma oração no Espírito.
O apóstolo Paulo, ele fala nisso, que a nossa oração deve ser no Espírito. Às vezes, quando nós estamos em um pequeno grupo para orar e há alguém que nunca fez uma oração em público, eu peço para que essa pessoa ore e ela fica constrangida, ela não consegue. Eu digo sempre, deixa fluir, deixa que saia de sua boca a primeira palavra e depois vai vir outra e outra e outra. E assim elas conseguem orar em público. Mas a oração nossa, ela deve ser uma oração no Espírito. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa ele dar as palavras certas. Não fique muito preocupado em agradar os outros daquilo que você está dizendo, daquilo que você está orando. Porque não é para os outros que você está orando para Deus. Então, deixa fluir. E você vai ver que o exercício da oração é um exercício de comunhão, onde o Espírito Santo flui através de você. Cristo disse, e rios de água viva correrão do vosso interior. Então, se ele disse isso, deixe esse rio fluir, deixa fluir através de você. Não fique preocupado com a oração, nem de ter muito assunto para orar. Deixe uma palavra, seguir a outra, uma frase, vem depois da outra, um assunto após o outro. E o Espírito Santo vai te ajudar a orar. A oração no Espírito é a oração em que você pede a Ele que ore com você, ajude a você a orar. Quando nós fazemos isso juntos, quando nós oramos em associação com o Espírito Santo de Deus, nós estamos orando no Espírito. E a oração no Espírito é poderosíssima, porque nós não sabemos orar como convém. Gente, por mais que seja o palavrório nosso erudito e bonito, nada disso impressiona a Deus. Eu me recordo quando eu era bem jovenzinho, eu ia à igreja e tinha os presbíteros que oravam, não é? Mas eles oravam longo, assim, de uma maneira, eles tinham já aquilo de cor, já, meu Deus, meu Pai, nesta noite ou nesta manhã, iluminada pelo sol que tu criaste, e assim iam, mas era uma beleza. Do ponto de vista literário, maravilhoso. Mas não é preciso. Seja simples como uma criança. Deixa fluir através de você, tá bem? Eu vou interromper esse vídeo agora, porque senão ele vai ficar muito longo. E amanhã eu continuo, porque eu tenho de falar da ação de graças. Isto é muito importante, a gente agradecer a Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe você, mas nós vamos fazer uma oração antes de terminar esse vídeo. Queria que você orasse junto comigo, dizendo assim, meu Deus, me ensina a orar. Eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero viver em comunhão contigo. Quero que as palavras que saiam de minha boca, elas venham inspiradas por ti. Quero, ó Deus, que tu me ensines a orar a sós. E também tu me ensines a me manter em oração em qualquer lugar onde eu esteja. Ó Deus, me ensina a estar sempre ligado, sempre conectado. E, ó Deus, derrama sobre a minha vida esta luz, esta bênção, esta graça que está sobre todo aquele que se mantém em comunhão direta, constante e perfeita contigo. Em nome de Jesus Cristo. E tira de mim toda ansiedade, porque eu quero viver sempre repartindo contigo, Senhor, todos os meus fardos. Não são mais meus fardos, agora eles são teus. Os problemas que eu tenho não são mais meus, apenas eles pertencem também a ti. Me ajuda a suportar esta vida e vencer. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.